Bem-vindos a mais um episódio de Reconversa, este podcast que ele, o indefectível Reinaldo Azevedo, e eu fazemos toda a semana para vocês. Hoje recebemos uma figura muito importante. Ele, como eu, se formou em Direito, aliás, na mesma faculdade, no Largo de São Francisco, mas se transformou num dos maiores economistas do país, certamente, como dizem alguns, um dos maiores economistas heterodoxos. Eu não gosto muito dessa distinção entre economistas heterodoxos e ortodoxos, mas enfim. É um dos maiores... que para eles 2 mais 2 são 5. É, uma coisa estranha, mas enfim. Ele está entre os 50 maiores economistas heterodoxos do mundo e é brasileiro. É um economista muito influente porque influenciou e vem influenciando governos. E este governo dialoga com o ministro da Fazenda, dialoga com inúmeros componentes do Ministério da Fazenda, os economistas, escreveu e foi tutor de muitos deles, e é uma pessoa que eu tenho a honra de chamar de amigo, Luiz Gonzaga Beluso. Professor Beluso, uma honra muito grande tê-lo aqui. O senhor que, além de grande economista, representa a memória viva de uma parte importante da redemocratização do país. O senhor foi assistente e trabalhou com o doutor Ulisses, depois foi secretário em São Paulo de governos importantes para a redemocratização do país e, como eu disse, tem uma longa trajetória de diálogo com governos para fins de fazer com que a nossa economia atenda mais ao povo do que os mercados. Seja muito bem-vindo. A gente começa aqui pedindo para o nosso entrevistado fazer uma espécie de Wikipedia da sua vida. Eu falei alguns fatos da sua vida, mas certamente o senhor poderá nos instruir de maneira ainda mais profunda e mais sinuosa, envolvente, sobre essa sua vida tão profícua. Começando pelo seu passado na periferia de Dois Córregos, né? Bariri. Bariri. Estudei lá com grande honra. Tive uma professora maravilhosa que me deu o primeiro livro de reza na missa, para eu rezar na missa. Eu tenho uma saudade dela incrível, porque ela foi muito importante na minha formação. Mas você foi muito generoso comigo. Eu tenho uma marca, assim, um tanto quanto indelével na minha alma, que é ter sido seminarista dos jesuítas. Opa, esse detalhe eu omiti. Você omitiu. Então, essa marca essa cicatriz que deixaram no meu espírito, ela me deixa um pouco constrangido quando as pessoas falam de mim como se eu fosse uma pessoa formidável. O senhor é? Não, você pode achar, mas eu tenho muitas restrições a mim mesmo, entendeu? Não é falsa modéstia, não. É uma coisa muito pesada na minha formação, na minha relação comigo mesmo, né? Quando eu estou sozinho, né? Fico pensando, né? Então, quando eu vejo a minha trajetória como intelectual, digamos, péssima essa palavra, e na minha vida política, né, eu acho que isso decorreu de uma espontaneidade assim, que eu não sei explicar se houve uma pretensão minha, uma ambição de ser assim, né? Quando ocorreu o golpe de 64, eu estava na faculdade de Direito, né? Eu me lembro que no dia 31 de março, eu estava ali no pátio da faculdade, você se lembra bem do pátio, né? Uhum. E travei uma discussão assim muito acerba, digamos, acerba. Você gostou? Adorei acerba. Acerba. Azeda, a tradução literal, mas dura, né? Dura, é. Áspera, difícil, ácida, né? Com um outro estudante, que é também hoje uma pessoa conhecida, mas cujo nome eu não vou mencionar para não parecer, mas tivemos uma discussão muito dura, né? E eu, por conta disso, tive que responder um IPM.
Eu já presenciei o senhor tendo discussões duras. Já, né? Já. Já presenciei. Então, e... Com o método de um jesuíta. Método do jesuíta. E aí eu tive que responder a IPM. Você se lembra dos IPM? Sim, os né? inquéritos Inquéritos militares. policiais. Em razão dessa discussão, Não, em razão o da rapaz foi rancoroso? Foi levar Não, ele não fez. Ah, não, tá. Porque eu, na verdade, tinha uma militância já muito intensa, né? Junto ao Partido Acadêmico Independente, que era um partido assim mais progressista, digamos assim, né? E na verdade, a minha militância ali, já na faculdade, é que me indicou para o IPM, né? Mas a discussão no pátio foi uma agravante. Ajudou. Ele não me denunciou, não. Foi uma discussão, porque foi no momento que estava ocorrendo a Revolução, aí eu saí... Bom, não vou contar outros episódios, né? Que foi uma sequência ali. E eu fui caminhando nessa direção de militar, né? Como militante, como, na verdade, me formei em Direito, meu pai queria que eu fosse promotor, eu acabei fazendo o curso da CEPAL, em 1966, né? O prefeito era o Faria Lima. Uhum. Foi muito generoso e tal, Faria Lima, e trouxe a CEPAL para dar esse curso. Eu fiz o curso da CEPAL. Rapidamente, professor, só... Traduz a CEPAL. Desculpe, é a Comissão Econômica para a América Latina. Desculpe, Isso. Fez muito bem de fazer essa observação. Que era comandada por insígnios economistas da época, inclusive brasileiros e latino-americanos. O Celso Furtado. Onde brilhou Celso Furtado. O Celso Furtado. Prebisch. Né? Que mais tarde se tornou meu amigo na militância aí contra a ditadura. Né? O Prebisch, que eu conheci também. A Conceição, né, que foi minha colega nossa querida Maria, que Tavares. Morreu recentemente. O Serra, mas na fase... O Serra, na verdade, era da Uni. Isso. Né? E eu me lembro dele na Uni, nessa época. Ele saiu do Brasil já em 64. Isso. Foi para o Chile muito cedo. Né? E ficou lá um tempão. Você sabe que o Serra voltou para o Brasil em 77. Você deve saber disso, sabe? Sei. Quem trouxe ele para o Brasil? O João Manuel e eu. Falar do meu grande amigo João Manuel Cardoso de Mello, né? Nós o trouxemos para cá. O Serra é uma figura, né? Figuraça. Depois da anistia, secretário de Planejamento do Montoro. Vocês se lembram, né? Sim. Disso. E ele foi um ótimo... O Serra é um cara muito competente. Um belo gestor. Um belo gestor. Foi um ministro da saúde espetacular. Espetacular. Ele é muito bom. Né? É uma pena que a gente tenha... Eu sinto pena mesmo que ele tenha perdido 2 eleições. Né? Ele teria uma gestão, imagino, muito boa, né, na presidência. Eu sou amigo do Serra e não preciso esconder isso de ninguém, mas eu acho que o Serra é o melhor presidente que o Brasil não teve. Mas é uma boa. É o melhor presidente que o Brasil não teve. O melhor presidente que o Brasil não teve. É uma pena, porque ele tinha, sim, uma visão cepalina, né? Ele depois estudou na CEPAL e trabalhou no Chile. A história dele no Chile também é muito interessante, né? Que ele foi preso no Estádio Nacional. Você sabe? O Serra fugiu de 2 ditaduras, né? Ele fugiu. Ele fugiu do Estádio Nacional, inclusive. Fugiu do Estádio Nacional. Foi isso mesmo. Ele fugiu do Estádio Nacional e foi para a Embaixada Italiana. Aí ficou na Embaixada Italiana durante muito tempo, até conseguir a permissão, ainda na ditadura do Pinochet, para voltar. E ele foi para a Itália. E da Itália que ele foi para os Estados Unidos, ele fez o doutorado dele em Cornell. Né? Cornell. E voltou para o Brasil agasalhado pelo Zeferino Vaz, né? Na Unicamp. E como é que o senhor virou economista? Pois é, rapaz. Quando eu falo das trombadas que a gente dá na vida, ou dos desencontros, etc., isso foi um desencontro assim. Meu pai queria que eu fosse... Eu já tinha me formado em 65, né? Ele queria que eu fizesse o concurso para o Ministério Público.
Mas eu, francamente, não tinha nenhuma... Vocação para aquilo. Não, vocação nenhuma. Falei, pai, mas não vai dar. Até minha avó ficou doente, minha avó calabresa, que na verdade tinha um problema de locomoção desde que nasceu meu tio, que também foi promotor, o Zé Augusto de Beluso, morreu muito cedo. Mas meu pai ficou muito aborrecido que eu não ter aceito a sugestão dele, né? Falei, pai, não, mas eu vou estudar, fazer o curso da CEPAL, vou estudar economia. Ele falou, mas que ideia, você tem, economia é uma coisa inferior. Ele falava, meu pai era um juiz, assim, de uma respeitabilidade incrível. Ele era um magistrado do velho estilo, né? Assim, muito recatado, etc., a maneirinha dele e tal. E ele ficou muito, o que você vai fazer com o negócio de economia? Eu falei, não, eu resolvi. Depois que eu estava formado, que eu trabalhei, etc., ele conversava muito comigo, perguntava coisas para mim, né? Ele morreu no ano 2000, mas ele era... Uma vez ele me disse assim, eu espero que você não queira ser presidente do Palmeiras. Você não se meta nisso, porque para ser presidente de clube precisa ser rico. Você não é rico. Esse detalhe da sua biografia. Sim, mas ele... Por respeito ao corintiano da mesa, ele resolveu, enfim, fazer o quê, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Mas ele era assim. E, na verdade, ele foi diretor do Palmeiras, né? Diretor jurídico do Palmeiras durante anos. E ele era muito recatado, assim, falou, você não vai se meter nisso. Aí eu inventei de levar a Parmalat para o Palmeiras. Sim. Mas aí eu já era conselheiro, né? E ele fez uma coisa, levou a minha mãe para a reunião do conselho para ajudar a aprovar a proposta de cogestão com a Parmalat, né? E aí foi lá, ele foi com a minha mãe e a cogestão deu muito certo, né? Não sei, o Reinaldo ficou me olhando porque os corintianos não devem ter gostado. Não, a gente não gosta desde aquele tempo. Aliás, a gente não gosta desde sempre. A gente não gosta desde a origem. Desde a origem. Mas sabe que a origem, tem um mito sobre a origem do Palmeiras e do Corinthians. Sim, exato. Que o Palmeiras nasceu do Corinthians. Não é verdade. O Palmeiras nasceu de maneira distinta. Era mais um clube cultural e recreativo no início, né? Dos funcionários da Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo. Todos eles eram os primeiros dirigentes do Palmeiras, eram funcionários, trabalhadores do Matarazzo, né? Mas há um mito de que o Palmeiras nasceu dentro do Corinthians, que não é verdade. A história que não teria nada de mal, né? Porque eu, por exemplo, acho que o Corinthians é o nosso adversário. E o futebol supõe eu e o outro. Claro. Sim. Né? Sem o outro, você não é ninguém. Mediado por regras, né? Se a política entendesse isso, estava comentando na rádio ontem, hoje de novo, qual é o problema do Trump, qual é o problema da extrema-direita no mundo, do Bolsonaro aqui, né? Quando falam, a sociedade dividida, eu digo, a sociedade está dividida, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Eu até dei um exemplo. Os dois meninos lá do estúdio, né? O Vólio Ben e a Larissa são paulinos, eu sou corintiano. Quando tem jogo, a gente não precisa ser do mesmo grupo. O que a gente tem em comum é respeito à regra. Impedimento. O problema da sociedade dividida... Gol é gol. O problema da sociedade dividida é quando uma parte não respeita a regra do jogo. Esse é o problema. Como o Bolsonaro não aceita, como a extrema-direita europeia não aceita, como o Trump não aceita. Claro. Não, perdi, mas e aí? Perdi, eu não aceito o resultado. Ele voltou a dizer isso agora. Voltou a dizer. Ele fez o discurso de novo, ele disse, não, nós vamos ganhar, não tem como não ganhar. E se não ganhar, bom, então... Né? Não respeitaria de novo. Na prática foi isso que ele disse. Isso já é uma degeneração recente, né? Digamos, porque a direita sempre foi um pouco assim. Eu não diria que certos setores da esquerda também não se interessassem por assumir posições autoritárias, né? A gente que viveu muito sabe como é que é essas coisas, né? Eu mesmo tenho uma diferença com essas coisas, mas
Eu acho que tem direita disruptiva, esquerda disruptiva. Sim, sim. E nós tivemos um tempo no Brasil, e a gente tem uma esquerda democrática no poder, e houve um tempo que havia direita democrática no Brasil. O problema é que a direita democrática foi engolida pela extrema-direita. Isso, você tocou no ponto. Esse é o ponto. Porque, exatamente, quando as pessoas... Acabou a direita democrática. Acabou, é isso mesmo. Acabou. Eles, na verdade, topam qualquer coisa para evitar que você tenha um governo que pense diferente deles, etc. Mesmo que seja... Veja só o esforço que o nosso Lula está fazendo para compor um governo mais amplo, etc., etc., né? Mas eles não perdem. Você viu a declaração do Flávio Bolsonaro hoje? Dizendo que o pai dele é um mito, eu acho que é um mico, né? Mesmo. O pai dele é um mito e o Lula é um, sei lá, um cafajeste, uma coisa assim. O Flávio Bolsonaro, o cara da rachadinha, vai falar um negócio desse. Pera um pouco, né? Vamos devagar com a luz. Claro. Ô, professor, você sabe que eu tenho tido hábito nos últimos 2 anos. Todo dia de manhã eu leio a Constituição. A nossa Constituição, de 88. E eu tenho inventado coisas tenebrosas, ou melhor, engenhosas, lendo a Constituição. Todo dia eu descubro uma coisa nova na Constituição. Há mensagens na Constituição secretas que só você está conseguindo interpretar e são verdadeiras. Estavam ali. Não, você sabe o que é interessante, Rei? Em estado seminal. O que é interessante é que, à luz dos problemas, a leitura da Constituição nos leva a conhecimentos novos, à luz dos novos problemas. Mas eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque o senhor tem uma relação de amizade, teve uma relação de amizade, de proximidade, de trabalho com uma figura que é um emblema, a personificação desta Constituição de 1988, que vem sendo tão defendida e tão vilipendiada, foi Ulisses Guimarães. Conta um pouquinho para a gente da sua relação com o Dr. Ulisses. Bom, minha relação com o Dr. Ulisses começa em começo dos anos 70. Aquele que foi velho, mas não velhaco. Velho, mas não velhaco. Velho, mas não velhaco. A resposta para o Collor. Sensacional, desculpa. Começou no início dos anos 70, né, quando ele acabou assumindo a direção do MDB, né, como ele diz, o PMDB. PMDB. Né? E aí ele, numa reunião no SEBRAP, né, em que estavam o Fernando Henrique, eu acho que até o Celso Furtado estava, ele pediu para nós, olha, eu gostaria de escrever um projeto de governo do PMDB. E o primeiro que foi escrito com o João Manuel, eu era a figura menor ali, era o João Manuel, o Luciano Coutinho e eu, escrevemos o Constituinte com anistia. Vocês se lembram disso? Sim. Então aí começou a nossa convivência com ele, a nossa participação dentro dele. Ele fazia reuniões na casa dele todos os domingos à noite. Quase todos, mas na maioria das vezes os domingos eram preenchidos à noite com as reuniões na casa do Ulisses. Então ainda é MDB, né? Porque o PMDB depois foi a reforma que quiseram obrigar a botar partido, isso, né? Isso. Ainda era o MDB. MDB. Bom, eu posso contar uma série de episódios interessantes, né, da minha convivência com ele. E a gente almoçava junto, comentava muito, e ele ia para Brasília, às vezes eu ia com ele também, a gente fazia reuniões ali, porque o MDB era um partido multifacetado, né? Já. Muito multifacetado. Então você tinha convivência com gente muito diferente, né? Com gente muito boa em geral, mas ele coordenava sempre, e ele tinha essa qualidade, né? Que é o respeito pelos outros, né? Ele, na verdade, acolhia todo mundo. Tinha gente, às vezes, que fazia algumas manifestações que ele não gostava, mas ele... Tanto que ele manteve a unidade do partido ali, né? E caminhamos para os anos 80, né? Culminando com a campanha das diretas. Aí na campanha das diretas você tem
eu tenho histórias incríveis, né? Porque ele fez uma reunião na casa dele, né? Isso é 84. Isso. 84, ele faz uma reunião na casa dele, e então ele designa o Barbosa Lima Sobrinho para falar com o Brizola, porque o Brizola estava ali, estava na dele, estava ali no Rio de Janeiro, né? Mas um pouco distante do MDB, então ele designou. Você sabia disso, não? Não, sabendo. Então deixa eu contar a história, porque isso é interessante. Ele designou o Barbosa Lima Sobrinho e designou o Mino Carta para falar com o Lula, né? Esse foi a primeira reunião assim que organizou o trabalho da campanha das diretas, né? E na reunião de volta, o Barbosa, que era já um senhor, mas muito ativo, né? Uma figura impressionante. Pouca gente sabe que ele foi o presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Isso, né? sim, sim. Um homem espetacular. E aí o Barbosa contou uma história sobre a recepção do Brizola, né? Diz que o Barbosa ameaçou começar a falar, porque o Brizola já sabia do que ele ia falar, certamente, né? E o Brizola tomou a palavra e falou: Barbosa, com aquele sotaque gaúcho, quero lhe contar uma história de uma boiada. Aí começou a contar a história da boiada por 45 minutos. Disso foi o Barbosa que contou. 45 minutos de história da boiada. Aí o Barbosa, que era amigo do Brizola, falou: Brizola, vou dizer uma coisa para você. Pega a sua boiada. E falou um palavrão. Um palavrão, né? Aí ficou aquela incerteza se o Brizola iria ou não participar dos comícios, etc. Acabou participando, veio aqui nos comícios, foi nos comícios, etc. Né? E o Lula cedeu na hora. O Mino foi lá, conversou com ele, o Lula topou na hora. Né? Então, nós íamos todos caminhando com Ulisses para os lugares, por exemplo, em Pernambuco, né? Você sabe quem era vivo ainda? Miguel. Gilberto Freire. Ah, Gilberto Freire, claro, claro. Nós tivemos uma conversa enorme com o Gilberto Freire, né? Ali no Instituto, que era dirigido por um outro membro do MDB, que era um cara muito interessante, muito bom. E nós tivemos uma conversa muito longa com o Gilberto Freire. E nessa reunião tem um outro episódio muito, muito engraçado, que é com o Tancredo Neves. O Tancredo estava sentado na mesa assim com o Ulisses, né? Então, Tancredo, Ulisses, estava o governador de Pernambuco, que era o que morreu depois no desastre. O Marcos Freire. Marcos Freire. Marcos Freire. Bem lembrado. Ainda bem que você é mais jovem, assim, né? Era o Marcos Freire. É. Sim. E o Tancredo sentado ali na cabeça da mesa, né? E começa aquela conversa assim, e coisa vai, coisa vem, discussão de política, né? E o Tancredo levanta da mesa, assim, eu estava encostado, assim, no batente da porta. Batente da porta, da porta do banheiro, né? Aí o Tancredo passa por mim, pega no meu braço, ele pegava no braço, fala assim: que coisa cacete, não? Eu estou contando essas histórias. Mas muito bem, muito bem. Coisa cacete essa conversa. Mas o Tancredo era demais. Numa reunião que nós tivemos aqui, ele já estava eleito, ainda estava razoavelmente bem, né? A reunião foi no Maxud Plaza. Quem organizou foi o Ulisses, para ele conversar com a gente, com a Conceição, comigo, o Carlos Lessa, com o Luciano, o João Manel, né? E eu, na véspera, a Conceição era minha amiga, nós escrevemos muitas coisas juntas, mas a gente brigava muito, né? Porque ela não era fácil, né? Então,
nós tivemos uma discussão lá, não me lembro bem porquê. Ela ficou entre um cigarro e outro. Ela, né? Porque eu já tinha abandonado esse vício. Mas aí, no dia seguinte, a gente se recompôs e tal, fomos lá para o Maxud. E o Tancredo senta, eles arrumaram uma mesa, assim, circular, né? Estava o Tancredo na ponta, sentou a Conceição aqui, e o resto da turma ali em volta. E o Tancredo senta na cadeira, né? Demora um pouco para chegar, senta na cadeira, bate assim na mesa. Então, dona Cristina Tavares. Porque Cristina Tavares era uma deputada. Deputada de Pernambuco. A cara da Conceição, eu falei, tá bom, dona Cristina. Quando a gente saiu, eu falei, tá bom, dona Cristina Tavares, vamos almoçar nós aqui. Então, muito bom. Tem essa história. Mas ele, quando voltou da viagem dos Estados Unidos, lembra que ele foi? Uhum. Eu fui a Brasília, não sei porque, tinha uma reunião lá, e ele também pegou no meu braço e falou, eu cometi um grande erro. Ele já estava... Se olhava para a cara dele, ele já estava fazendo aqueles cestros, sabe, assim, de dor. De dor. Ele pegou no meu braço e falou, cometi um erro grave de ter ido para os Estados Unidos, porque ele teve uma reunião com o secretário de Estado americano, que foi muito duro com ele, né? Porque os americanos são assim, eles deram duro em cima dele, né, para temorizá-lo e tal, e ele se queixou muito. Bom, aí ele morreu, né? E tem um outro episódio muito curioso dessa vida política que eu vou contar, que eu estou no rodeio, e aí não era mais com o Serra, eu estava com uma outra pessoa que eu não me lembro direito quem era, e o Ulisses me telefona para mim. Fala assim, Beluso, o pessoal está insistindo para que eu seja o candidato. E eu não vou aceitar, que o candidato é o Sarney. Ulisses era uma figura extraordinária. Ele podia, por razões de vaidade, etc., falou, então sou eu mesmo. Não. Ele estava pensando Na sucessão democrática, no processo democrático. Do processo democrático. Está pensando no avanço do processo democrático. Mas não era uma coisa assim, postiça. Não, isso era da natureza dele. Da natureza dele. Ele, na véspera da morte dele, ele me convidou para um jantar na casa dele. Ele ia para Angra dos Reis, né? Foi com o Severo. Severo Gomes. E tinha havido um arranca-toco ali. O arranca-toco não. O Severo me sucedeu na Ciência e Tecnologia de São Paulo, né? Andou vasculhando umas coisas lá, inclusive pegou um projeto que os israelenses tinham feito com o governo Quercia e tal, e que eu não tinha nada a ver com aquilo, simplesmente já tinha sido feito. E o Severo foi um pouco, digamos, imprudente, né? E aí ele me chamou lá e falou, olha, eu quero te avisar, olha só, eu quero te avisar que eu vou para Angra dos Reis com o Severo, porque a dona Amora e a mulher do Severo são muito amigas. Eu falei, mas doutor Ulisses, o senhor vai pedir licença para mim, para ir para... Faz o que o senhor quiser. E eu tenho na minha casa as fotos do meu filho, Cacá, que hoje está com 34 anos, agarrado no pescoço dele, certo? Ele era muito gentil com as crianças. O Cacá agarrado com o pescoço dele, depois o Cacá saindo. Eu tenho essa sucessão de fotos que eu guardo com grande carinho, né? Porque ele teve essa gentileza de me convidar para eu ir jantar da casa dele, à véspera da viagem. Você sabe que na volta, como eu conheci ele bem, ele tinha uma reunião com a gente à noite. Uhum. E ele insistiu para o cara vir e o negócio estava ruim. O tempo estava ruim tempestade. E o helicóptero caiu. E o helicóptero caiu. Mas olha, eu não gosto de dizer isso mas devo dizer, eu conheci poucas pessoas na vida política com a qualidade moral, ética e de
convicção democrática que tinha esse homem. Era profunda mesmo. Essa coisa profunda da convicção democrática. Eu vi tantas coisas que ele fez de renúncia pessoal para manter o projeto em pé. E a gente precisa contar essas coisas. Claro, sobretudo hoje em dia. Pois é, sobretudo hoje em dia. É tão rarefeita essa dignidade política. Digamos, quando eu vejo certas coisas no Congresso, eu fico apavorado. Professor, o que é que define, a seu juízo, porque quando se fala de economista heterodoxo, o Valfrido lembrou aqui no começo da conversa, geralmente é o olhar do outro sobre o heterodoxo, né? Assim, ele é heterodoxo. Fala-se menos, ele é um ortodoxo, porque a ortodoxia por si fica parecendo que é um ponto neutro. Não, então, ser ortodoxo é ok. Ser ortodoxo é o normal, é o neutro. É o mainstream e o marginal. O heterodoxo, é o marginal. O heterodoxo é que está ali tentando fazer alguma coisa que não seria exatamente normal, regular. Primeiro, o senhor se vê como um heterodoxo? O que o senhor acha que é o heterodoxo? Vamos fazer assim, o senhor se vê como heterodoxo? O que é um heterodoxo segundo o senhor mesmo? O que é um heterodoxo segundo os seus adversários? Bom, eu não gosto da denominação heterodoxo porque nós não podemos considerar os 3 principais economistas que formularam as hipóteses mais consistentes sobre o funcionamento dessa economia monetário-financeira capitalista, são 3. São os patronos, digamos. São o Marx, o Keynes e o Schumpeter. Né? Então, a maioria dos ortodoxos não leram esses 3. Certo? Eles acham que o Marx é um comunista. O Marx era um iluminista. O Marx era um iluminista, sobretudo. Inclusive, eu costumo brincar, achavam que ele odiava o capitalismo. Não, ele admirava demais, ele só achava que tinha que Perfeito. Você é uma das poucas pessoas que eu ouço falar isso. Ao contrário, ele admirava muito o capitalismo. Então, quando ele faz a crítica da economia política, né, que ele faz a crítica da economia clássica, né, ele tem 3 volumes chamados As Teorias da Mais-Valia, em que ele faz análise desde os mercantilistas ali, do James Stewart, né? Desculpa, Stewart era o ator de cinema, Stewart. Né? Ele, muito cuidadoso em fazer a avaliação dos economistas que o antecederam, etc. Né? E quando você olha os manuscritos, etc., ele está falando do quê? Ele está falando da liberdade, que as pessoas já se estranham, mas é verdade. Ele era um iluminista. E ele era um defensor ferrenho da autonomia do indivíduo. É isso que ele queria. Aí, queria realizar. Aí ele olha para as estruturas do capitalismo, e é preciso ter claro que ele vai analisar essas estruturas de uma maneira, assim, precocemente, digamos, científica. Eu não gosto de científica, porque a economia é uma área do conhecimento. Quando falam em ciência, eu fico assustado, porque a ciência, para eles... Depois eu vou dar um exemplo aqui. Você fazer umas equaçõezinhas com conceitos completamente desvairados, né? Ou relações que não se estabelecem. E o Marx teve uma influência enorme, ainda que ele tivesse feito a crítica da filosofia do direito, ele tinha uma influência enorme do Hegel. A construção do Capital é uma construção hegeliana, porque é uma construção das formas. Né? Isso, na verdade, foi... Eu lamento ter que dizer isso, não gosto, mas nós, na Unicamp, já tínhamos muita clareza antes dos europeus chegarem a essa conclusão. Né? Então, a nossa leitura do Marx era muito mais avançada, porque ela já tratava dessa descendência do Marx muito clara do Hegel, que ele, na verdade, tinha criticado na crítica da filosofia do direito, mas ele usou a lógica do Hegel, sobretudo, né? A lógica, porque é
Eu vou tentar explicar. Ele começa com a mercadoria, né, com uma forma mais abstrata e elementar. E aí ele vai caminhando para o dinheiro. Não é que aquela mercadoria, muitos interpretaram que a mercadoria como fosse um outro sistema de produção, chamado circulação, o sistema de produção simples. Não era nada disso, já era o capitalismo. Só que aí não é que ele vai deduzindo o dinheiro, ele vai remontando as formas. O dinheiro, né, o capital, como um conceito monetário, que é que muita gente perdeu de vista. Depois as forças produtivas, em que ele fala da subordinação do trabalho ao capital. Né? Mas o interessante é que ele vai avançando para tornar mais complexo esse sistema. E ele chega no terceiro volume, eu estou simplificando, na verdade, ele passa pelo segundo, que é o problema da reprodução ampliada e a reprodução simples, mas no segundo volume ele está falando da circulação, que é uma coisa que hoje, quando eu vejo os caras discutindo economia, né, eles abandonam completamente essa discussão do corte do gasto, que o Marx explica ali, como o Keynes vai explicar depois, que sem gasto não há renda. É assim que funciona essa economia, que é do gasto, que é no segundo volume. Ele pega o setor de bens de produção e o setor de bens de consumo, estabelece uma relação entre eles, dizendo, olha, aqui nesse sistema de acumulação de capital, o que puxa essa economia é o setor de bens de capital, que gera o impulso para o setor de bens de consumo, cria o espaço gastando salários para os consumidores. Né? O Keynes diz a mesma coisa. Eles são muito parecidos nisso. O Keynes na teoria do equilíbrio geral, na teoria da demanda efetiva, e o Marx e ele depois vai para as formas mais concretas. Quais são as formas mais concretas? É o capital a juros e o que ele chama do capital fictício. As expressões são tanto quanto estranhas. Fictício não é que não exista. Fictícia no seguinte de que é uma forma do capital que está ancorada nos ativos financeiros. Então já está falando da circulação financeira. É uma coisa impressionante, porque quando você olha a análise que ele faz, não só no Capital, mas nos Grundrisse também, que são os trabalhos preparatórios, a forma como ele constrói isso é uma coisa assim... Existe até algumas comparações que eu tento fazer nesse livro novo da construção do Marx com a física quântica. A física quântica e a teoria da relatividade. Né? Assim como o Keynes também. Né? Por quê? Porque eles fazem uma ruptura com aquilo que vem de trás. O que vinha de trás? Você tem a economia clássica, tem o Adam Smith, etc. Mas depois você vai caminhando para a teoria da utilidade, na Sal Sênior, essa gente que quer dizer o seguinte, vai ficando cada vez mais com o compromisso de justificar o capitalismo e não de explicar como ele funciona. Esse é o grande pulo para trás. Aí se trata de justificar o tempo inteiro. Né? Essa justificação que vai se reafirmando porque ela passa a contar com o apoio de todas as forças sociais que estão interessadas que ele se perpetue. Né? Até porque há a emergência do movimento operário também. Perfeito. E, portanto... Aí a turma tinha que se proteger. Tinha que se proteger. Então vamos dizer, não tem... Então, digamos assim, você produz uma teoria ad hoc, né? Isso. Vou produzir uma teoria que, na verdade, é uma defesa política, não é? Isso. Não é uma defesa política. Não, perfeito, você foi perfeito, é isso aí. Então, é claro que a partir da crise da economia ricardiana, né, em que você tem a expansão do chamado socialismo ricardiano, que era ali de alguns autores e tal, e aí veio o Marx logo depois do Ricardo, né, e trabalha com a questão da subordinação do trabalho, etc. Só que
em geral, é muito empobrecedor você achar que o Marx fica nisso, na submissão do trabalho, do trabalho ao capital. Isso é importante também porque é estrutural. Mas é preciso entender o conjunto da construção, né? A construção como um todo, né? Hoje em dia você tem muitos autores, né? Um deles até teve aqui no Brasil, o Heinrich, teve recentemente aqui, né? Que tem um bom livro sobre essa construção, mas eu tenho grande admiração, por uma questão até de ascendência, né? Por alguns italianos, né? Como é o caso do Roberto Fineschi, que tem um livro chamado La Logica del Capitale, que é mais ou menos, digamos, na direção daquilo que nós fizemos em Campinas e tal, né? E é muito rigoroso, etc. Então, voltando aí à questão do heterodoxo, é uma designação um pouco incorreta. O Marx não era nem heterodoxo nem ortodoxo, ele era um investigador a respeito da estrutura e da natureza do capitalismo. Assim como é o Keynes, né? Como é que o Keynes surge? O Keynes, na verdade, ele vai caminhar. É interessante a trajetória do Keynes, né? Porque ele começa como discípulo do Marshall, do Alfred Marshall, que era um marginalista um tanto quanto heterodoxo, assim. E ele vai caminhando, acompanhando os acontecimentos históricos, né? Então ele vai percebendo, por exemplo, os problemas do capitalismo nos anos 20, né? Que é muito claro depois nas conclusões que ele tira na teoria geral, né? Em outros trabalhos. O Keynes tem mais ou menos quantos volumes são? Eu tenho todos. Aliás, eu tenho a primeira edição da teoria geral, né? Eu comprei, um amigo meu, Igor, que é o economista-chefe da Fiesp, que me avisou, e eu comprei por $3.000. Eu rapei meu caixa para comprar a teoria geral. Mas ele foi caminhando, etc. E ele tem 2 livros que são centrais. Um é o Treatise on Money, que é um livro em que ele tenta escapar ainda da visão mais convencional, mais clássica ou neoclássica, mas ele mesmo avisa depois no prefácio da teoria geral que eu falei coisas inconvenientes, falei tudo errado. Ele aprendeu com a Grande Depressão. A Grande Depressão foi um choque para ele, né? Porque ele escreveu a teoria geral em 1936, né? E ele acompanhou todo o processo de desmanche provocado pela Grande Depressão. E é curioso... De intervenção estatal para resolver o problema, né? Isso. E é curioso que ele tenha feito visitas à Alemanha, isso já em 1933. E a Alemanha tinha passado pela hiperinflação, que foi abonada, digamos, foi controlada por um banqueiro, que era um sujeito muito talentoso, chamado Hjalmar Sachs, que vale a pena ler os livros dele. Ele tem um livro muito interessante, que são as memórias dele. E o Sartre fez um acordo com o Banco Morgan. O Banco Morgan fez um empréstimo parecido com o que a Argentina precisa. Não, parecido não, é igualzinho que a Argentina precisa, mas não faz. Mas ninguém faz para a Argentina. O Morgan fez um empréstimo chamado empréstimo de estabilização. E aí a inflação, a Alemanha voltou ao padrão ouro, a inflação estabilizou a moeda, que é o caso da Argentina, que ela não tem moeda, né? Isso. Mas esse Sartre... Estão tentando controlar o valor do dólar no paralelo, que eles chamam Black de Blue, que é uma coisa inacreditável. Assim, mas chique, Blue, né? É, Blue, mas eu nunca vi. Chiques, né? O economista é o senhor, mas esse negócio de eu vou comprar o dólar Black para ver se eu estabilizo o valor do dólar Black... Não, mas você... Heterodoxo é isso, né? É isso, bastante heterodoxo, porque o problema da Argentina é muito grave, porque ele tem essa questão
da inexistência, instabilidade definitiva da moeda deles, porque ela não tem nenhuma possibilidade de se estabilizar. Isso. Porque é o seguinte, o exportador argentino, ele arrecada os dólares, o que ele faz? Manda para um paraíso fiscal. Isso. Não fica na Argentina, entendeu? Isso vai dar. Você vai ver, esse Milei vai aprontar uma desgraça lá, porque as pessoas vão perder emprego, já estão perdendo, né? É. O PIB está caindo, é uma tristeza, eu acho uma tristeza, mas não tem jeito, tal de Milei. Mas voltando ali ao Keynes, né? Ele escreve a teoria geral sobre o impacto da Grande Depressão, em 1936. Então ele reconsidera, que é uma outra coisa que eu preciso dizer, já aproveitar para dizer, as pessoas precisam duvidar daquilo que elas pensam. Se não há dúvida, eu sou muito cartesiano nisso, a dúvida metódica. Se não há dúvida, não há conhecimento. Se você não é capaz de duvidar daquilo que você sabe agora, você, na verdade, não vai conseguir avançar no conhecimento. Veja só, por isso que eu escrevi esse livro falando do Einstein, na sua crítica à física newtoniana. Ele não rejeitou a física newtoniana, ele falou, não, eu vou tratar, porque, na verdade, na minha visão, né, eu não sou físico, vai ver que um físico vai me mandar pastar, mas a grande descoberta do Einstein da teoria da relatividade foi a teoria dos campos, certo? Porque ele desvinculou isso da força física. Teoria dos campos, os campos são, na verdade, formas de relação entre os planetas, entre o planeta e o Sol, né? Então, isso é que deu força à teoria da relatividade, a teoria dos campos. Aí depois vem o Heisenberg com a teoria quântica, né? Em que eles começam a tratar a microfísica ou a física dos quanta, né? Que é a física dos átomos, etc., de uma maneira muito criativa, né? Inclusive tem uma noção de incerteza, você sabe, né? Tem a noção de incerteza, que você não pode determinar simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula, né? E tem um amigo meu que foi celebrado os 100 anos dele, que descobriu o Meson Pi, nosso querido César Lattes. Foi meu, sabe que ele era tão interessante, tão doido, na verdade, que nós éramos meninos, estávamos dando aula lá na Unicamp de introdução à economia, ele sentava na minha sala e levava um cachorro que se chamava Arthur. Sabe por que ele chamava o cachorro de Arthur? Por causa do Arthur da Costa e Silva. Então sentava ele do lado do Arthur e eles ficavam batendo, ele ficava conversando comigo, isso e aquilo. Uma figuraça ele, figuraça. E não ganhou o prêmio Nobel, tinha que ter ganho. Sim. Tinha que ter ganho o prêmio Nobel, era uma figura interessantíssima. Você sabe que uma vez ele, numa reunião com o Zeferino, que o Zeferino tinha lá uns milicos que frequentavam lá, isso é anos 70, e o milico falou qualquer coisa, ele pegou um cinzeiro e atirou na cabeça do milico. Só que ninguém tinha coragem de prender o César Lattes, né? Mas voltando ao Keynes aí, fazendo essa caminhada, voltando ao Keynes aí, ele construiu uma teoria que era completamente antitética às teorias neoclássicas, etc., ou marginalistas. Porque havia um problema, e isso está na origem, está na teoria clássica também, está em boa parte no Adam Smith, no Ricardo, que, na verdade, nenhuma dessas teorias conseguiu tratar o dinheiro. Olha, veja você está falando de economia. O dinheiro para ele é simplesmente um véu. Um véu. Serve para o intercâmbio. Quer dizer, a função primordial do dinheiro, que é a forma geral da riqueza. Você conhece alguém que possa sobreviver sem dinheiro nessa sociedade? Conhece? Não. Eu não conheço ninguém. Que possa sobreviver sem dinheiro. Então, nós todos somos coágulos monetários, de uma certa forma, né? Você também, quando vai fazer avaliar uma empresa, você vai olhar o balanço dela e comparar com o balanço das outras, né? No balanço, tudo está registrado em termos
De expressão monetária. Né? Então, toda a vida, a nossa vida está perpassada pela presença do dinheiro. Né? O que fizeram os clássicos? Para justificar que o capitalismo tende ao equilíbrio, sempre. Falar assim, não, mas essa função reserva de valor, essa eles não querem saber. Né? Ela não aparece, só aparece formalmente, mas não aparece de fato, porque essa é a função disruptiva. Por quê? Eu escrevi até no capítulo do livro que você citou, da escassez, falei do demônio monetário. Porque como num modelo neoclássico, ou marginalista, alguém pode querer o dinheiro por si mesmo. Não, as pessoas só querem as mercadorias. Sim. Né? Não querem o dinheiro por si mesmo. Isso é um escândalo, querer o dinheiro por si mesmo. Só que nós estamos assistindo esse fenômeno, não é? Que as pessoas querem, sobretudo, o dinheiro por si mesmo. Sobretudo aqueles que têm possibilidade de fazê-lo. Outros, exatamente porque uns querem o dinheiro por si mesmo e tratam o dinheiro como se fosse uma coisa quase que sagrada. Os outros não têm para trocar por coisas básicas. É isso aí. É exatamente. Pronto, você matou essa história. Porque essa coisa da teoria monetária é crucial para você entender o que a gente está vivendo. Eu vejo que muita gente fala em financiarização, né? Porque isso se tornou abusivo, né? Essa coisa da dominância da finança em relação ao resto, explicam tudo. Mas o capitalismo nasceu financeiro. Se você lê... Desculpe eu estar falando, dando uma de professor aqui. Se você lê o senhor é professor. Se você lê um historiador incrível, né? Que escreveu um historiador francês, que escreveu um livro sobre o capitalismo e suas estruturas, né? Escreveu 3 volumes, Fernand Braudel. Braudel. Claro que vocês sabem, tá vendo? Eles sabem, então, mais que eu. Fernand Braudel. Não, mais não, mas eu sei. Eles sabem o Fernand Braudel. E o Fernand Braudel tem um segundo volume em que ele tem 2 capítulos que são muito interessantes. Um ele chama Le Capitalisme chez les autres, desculpe o francês, chez les autres, e o outro capítulo é Le Capitalisme chez lui-même. Chez lui-même é quando tem os Fugger, os branqueiros, ele conta a história desde o início. Então, quando eu vejo as pessoas falando em financiarização como se fosse uma deformação do capitalismo, não é constitutivo, não é deformação. É claro que você pode, por isso é que o Marx fala na contradição, que ele fala, olha, o capitalismo é muito bem-vindo, ele fala, porém, no seu funcionamento ele cria problemas. Sim. Né? É isso que a financiarização mostra. Na medida que ele vai funcionando e que você tem claro que o dinheiro é o objetivo, por que não o dinheiro se bastar a si mesmo na sua reprodução? Mas ele não cria mas não se provou que ele cria as condições da sua própria destruição. Ou sim? Essa é uma pergunta. Né? A partir do Marx. Na verdade, aí é o seguinte, né? Como o Marx falou isso a partir de uma perspectiva mais social, isso. etc. É da luta política já. É da luta política. Agora, o Marx tem nos Grundrisse, tem um capítulo que é pouco comentado, mas que eu gosto muito dele. Aliás, na escassez ele está lá relatado, chama-se Fragments on Machines. Então ele está falando nos Grundrisse da natureza financeira e monetária, mas está falando ao mesmo tempo da importância da análise tecnológica. Então isso está ali nos Grundrisse, está no Capital também, que é o problema da estrutura tecnológica das forças produtivas capitalistas.
né? E nesses Fragmentos on Machines, em que ele pensa de uma maneira mais livre, assim, mais liberada, ele vai mostrando que na lógica da construção das forças produtivas à medida que a acumulação de capital avança e avança consolidada em cima dessas forças produtivas, ele vai destruindo o trabalho como fonte de valor. Ele diz claramente, eu não estou inventando nada. Sim, sim. Diz que vai destruindo o trabalho como fonte de valor. E, portanto, isso vai criando, né, uma situação social muito difícil. Nós estamos observando hoje. Você tem um aumento da precarização brutal, né, destruição de postos de trabalho pelo avanço tecnológico. Temos aí, né, o avanço da robotização, da inteligência artificial, etc. É impressionante que aquilo está posto de uma maneira que você olha, eu falei, o cara adivinhou. Não adivinhou nada. Ele simplesmente desdobrou logicamente aquilo que ele tinha construído, né? Falou, bom, é nessa base que você vai criar condições para que o capitalismo seja superado. Mas ele nunca falou, ele sempre falou de uma maneira muito vaga de qual seria a superação. Muito vaga, né? Você pega os trabalhos dele, os artigos, como alguns que tratam... Ele tinha horror do Lassalle, né? Isso. Tinha horror do Lassalle. Ele tem uma frase muito boa para o Lassalle que eu adoro, que eu uso muito. É caos de ideias claras. Isso. Eu adoro essa expressão. Porque assim, é o caos de ideias claras. Porque a gente conhece um monte de gente que é assim, né? Cada pedacinho até faz sentido. Mas junta tudo. Pois é, ele criticou muito o Lassalle nas análises que ele fez daquilo que era apresentado. Eles eram aparentados, né? Devia ter um pouco de outro. Era casado com a mulher dele, com a filha dele. Com a filha dele. Casado com a Helena. Isso, Ainda bem que eu gosto do meu genro. O Marcos não gostava muito dele. Não gostava. Não, ele, na verdade, não tinha uma diferença pessoal com o Lassalle. É que você também ser genro do Marcos deve ser um pé no saco também, com a devida vênia. Imagina o jantar. Imagina você ser genro do Marcos, porra. É chato. Não, ele saía e ainda transitar no mesmo... Ele saía para tomar cerveja com os caras lá. Ele não era assim. Ele não, saía... sim, mas eu estou dizendo do ponto de vista intelectual, né, professor? Os dois com ambições intelectuais, e aí o sogro é o Marcos. Não, você tem razão. Aí é ruim. Aí dá ruim. Dá ruim. Então, ele, naquelas considerações sobre a proposta do Lassalle, né? Isso. Ele fazia críticas muito duras, né, ao Lassalle. Porque ele espicaçava o Lassalle, mas não faz isso com o genro, não pode. Não pode, também acho, não é bom. Mas ele tinha essa impaciência, porque ele tinha uma impaciência, por exemplo, né, com todos... Ele expulsou uma vez alguns sindicalistas da sala dele, né? Porque ele usou uma frase muito chata, eu falei, a ignorância não aproveita ninguém. Então, expulsou o cara da sala. Mas ele tinha uma visão um pouco mais, né, ampla de como seria a transição, né? Ele simplificou muitas vezes, eu tinha uma visão muito mais ampla, porque ele não imaginava que você fosse fazer o que foi feito, de que você suprimiu o mercado, como o Stalin fez, né? Não era nem a ideia do Lenin. Porque o Lenin queria avançar na NEP. A NEP comprova isso. Né? Não é? A NEP comprova isso. É bom conversar com você, com vocês sabem. A NEP comprova isso. Agora, o problema é que o Lenin morre em 24. Né? E a partir daí você teve todos os episódios, digamos, de degeneração ali do modelo marxista. Modelo marxista e também as dificuldades que você tinha na economia mundial. Tinha a hiperinflação alemã, você tinha a ascensão do nazismo na Alemanha, né? Isso tudo colocou a União Soviética numa posição difícil. Você foi encolhendo aquele negócio e fazendo uma coisa que, francamente, não deu certo, né? Não deu. Não deu certo. Não deu certo. O senhor falou do Marx, que a esquerda
admira. O senhor falou do Keynes, digamos que... eu vou fazer um raciocínio aqui meio esquemático, mas é para o senhor entrar no Schumpeter, que, digamos, o centro admira, e o Schumpeter é um cara que o capitalismo admira, que os capitalistas admiram, né? E como é que o Schumpeter entra nessa sua equação? Porque o Schumpeter... E a ideia de ciclo é uma coisa quase que liberal, né? Business Cycles. Que ele escreveu. É liberal, né? É uma ideia liberal, né? Não, vem do... Como se o mercado tivesse suas próprias regras e leis. E mesmo um clichê associado a ele, né, da tal destruição criadora. Sim, mas Schumpeter nunca vou querer dar aula para vocês. Não, o senhor deve. Schumpeter, como não vai querer dar aula? Por favor. Schumpeter, na teoria do desenvolvimento capitalista, ele tem dois agentes, digamos assim, que ele considera fundamentais, né? A capacidade de inovação do capitalista, né? O dinheiro e a capacidade de inovação. O Schumpeter tem uma teoria monetária, uma teoria monetária também, Treatise on Money, que surgiu muito depois que ele morreu. Eles deixaram por lá porque tinha um problema de conflito, né? Então, no caso do Schumpeter, quais eram os elementos centrais? Era o dinheiro e o capitalista inovador. Era o crédito, eu vou ser mais preciso, era o crédito. É interessante a história do crédito, porque na história do crédito, se você for ler o Schumpeter, aliás, eu estava mexendo nesse livro hoje por acaso, que é uma espécie de os 10 maiores economistas, entre os quais ele coloca o Marx, né? O Marx e o Keynes. Ele coloca com os 10 maiores economistas até a época dele. Mas então, quando ele trata do crédito, né, e hoje em dia é uma coisa terrível, que as pessoas não sabem como é que funciona o crédito do ponto de vista sistêmico. Por que ele fala no crédito? Porque o crédito é um avanço de dinheiro novo. E o avanço de dinheiro novo, para ele, na teoria do desenvolvimento capitalista, o avanço de dinheiro novo mobiliza a capacidade de inovação do empresário, do capitalista. Sim. Né? Então, o capitalista era uma espécie de demiurgo, que, a partir da existência institucional do crédito, ele realizava, né, invenções e avançava. Inovações e avançava. E as inovações eram de 5, inclusive a inovação, a conquista do novo mercado, a criação de uma nova empresa, etc, etc. Ele era muito... E o que é de heterodoxo nisso? Não, nada. Mas por que é heterodoxo? Pois é. É uma boa pergunta, não sei. Ele, na verdade... não então, entendi. Mas se você considerar o que hoje... Porque mesmo um monetarista enlouquecido, ele discorda dessa visão do crédito? Discorda. E o que é o crédito para o... Não, vou te contar do Hayek, por exemplo. Sim. Hayek, né? Toda a teoria austríaca é apavorada com o crédito. Porque eles queriam... Leva a servidão. Leva a servidão. Isso. Uma boa medida isso. Não, eles tinham horror do crédito, porque eles diziam que o crédito era uma destruição da visão do dinheiro como um elemento, digamos, que só servia para o intercâmbio. Você lê o von Mises, por exemplo, você lê o Hayek, você percebe que o Hayek tem, inclusive, um livro que ele fala do dinheiro privado. Ele privatizou o dinheiro. A coisa mais coletiva que o capitalismo tem é o dinheiro. Né? Apesar da criptomoeda, o pessoal acha que é moeda. Não, é um ativo, né, financeiro. Mas, então, os austríacos tinham horror disso. Né? No caso dos mais convencionais, você pega, por exemplo, o Robert Lucas, que é a teoria das expectativas racionais. Todos eles insistem o tempo inteiro no seguinte: olha, nós precisamos nos convencer que essa economia tem que evitar ações externas a ela, como, por exemplo, do Estado ou mesmo do crédito. Nós temos que acreditar que o dinheiro
é um instrumento de intercâmbio. E que as expectativas racionais, o que o cara diz? O indivíduo racional, ele conhece a estrutura da economia e seu desenvolvimento provável. Então não me venha com intervenções de fora, porque isso só atrapalha. Daí vem a rejeição absurda a qualquer coisa que seja externa. Então você precisa domesticar o... É incrível que as pessoas não se dão conta que na crise de 2007 e 2008, né, alguns economistas começaram a se dar conta, tem o sistema de crédito e tal, que nesse caso ajudou a produzir os desequilíbrios, que é claro, o crédito não é santo. Ficariam muito tristes que hoje, ou no dia em que falamos, o fabuloso BNDES está financiando a American Airlines para comprar aviões da Embraer. Eu vi. Então, vou dizer, BNDES está emprestando para a American Airlines comprar aviões da Embraer. Isso é para deixar a escola austríaca no chão. E mais o descendente do Robert Lucas. Essa teoria das expectativas racionais, eu não consigo entender como as pessoas de boa formação, de formação mais elevada, tendem a acreditar numa coisa dessa. Não é possível. Professor, a sua conversa é tão fascinante, e a gente falando desses pensadores e tal, e a gente aqui bebendo, né? A gente, de vez em quando, dá um pitacozinho. Mas eu queria entrar numa questão concreta, queria a sua leitura a respeito, porque ainda hoje se fala muito disso, se fala muito da maior recessão da história criada no governo Dilma, do desastre do governo Dilma, que as coisas deram errado ali, a gente vê pelos resultados, quer dizer, eu pego pelo fim, deu errado, não é? Quando a gente pega os índices todos, deu muito errado. O que é que deu errado? Que leitura errada se fez? Eu tenho algumas coisas, mas que eu acho que são superficiais, não são estruturais. Então, vamos aumentar subsídio. Aí aumenta subsídio, você gasta um dinheiro, arrecada menos, a indústria não respondeu, ou os setores que foram incentivados não responderam, e as coisas vão se acumulando. Mas, essencialmente, o que é que deu errado? Que experiência não se pode repetir dali? Ou não deu tão errado assim? Vamos olhar um pouquinho para trás. Vamos olhar o desempenho da economia, sobretudo no segundo, mas no primeiro e no segundo governo Lula. Sim. Né? A economia cresceu no segundo, em média, 4% ao ano. Né? E em todos os anos teve superávit primário. E isso continuou ocorrendo com a Dilma. O crescimento foi... Quando o Lula saiu, a economia, em 2010, a economia cresceu 7,4%. Foi uma obra... Eu sempre presto minha homenagem ao Guido Mantega, que ele fez ali para sair, porque foi durante a crise de 2007 e 2008 no mundo. O Brasil teve uma queda de 0,9% do PIB ali por conta do choque externo. Muito bem, mas recuperou rapidamente, que foram tomadas as medidas. O Guido, falando do BNDES, ele, na verdade, capitalizou o BNDES com 400 bilhões de dívida pública, botou lá dentro. E aí isso serviu de funding para o BNDES expandir o gasto, e o BNDES saiu mandando bala e a economia cresceu. E continuou crescendo nos anos subsequentes. Eu, na verdade, nessa época, não devia nem contar, participava das reuniões lá no Palácio do Planalto com o Lula e o Delfim. Nós íamos o Delfim e eu, né? Meu amigo Delfim, que hoje está doente, mas, enfim, nós íamos lá para conversar, mas não é porque nós íamos lá, é porque, na verdade, tinha lá um aparato todo que era capaz, e a Dilma fazia parte do governo, estava na Casa Civil, né? Muito bem. Em geral, ela provocava umas discussões ali um pouco agressivas, né? O jeitão dela. Ela foi minha aluna, sabia? É mesmo? Minha aluna, no mestrado e no doutorado, minha aluna. E, bom, é uma bela figura, mas ela tem, assim, esses impulsos, né? Então, o que aconteceu a partir de
final quase em torno de 2014, e 2014 aí o PIB cresceu 0,5% e nós tivemos o primeiro déficit primário de 0,6%. Mas aí é que está, Reinaldo e Valfrido. Nós temos que levar em consideração o clima político que se criou ali. Eu guardei estoquei, na verdade, as matérias de jornal que diziam que estava tudo um desastre. Tinha aqueles economistas bem conservadores, que na verdade eram mais por razão política, né? Não vou falar no nome de um deles, com o qual meu espírito palestrino e mancha verde quase fez eu bater nele no restaurante. Você estava junto? Tava. Ele tava. Não dá para contar no podcast? O nome, vocês procurem. O nome não é feio, né? Mas, isso acontece. Mas houve uma pressão muito grande. Só não vale falar que ele era corintiano, não era? Eu não sei para que time ele... Já estou de sacanagem. Para que time ele torcia, não tenho ideia. Mas foi uma pressão enorme, dizendo que estava tudo errado. Olha, veja como isso... Vocês sabem disso melhor que eu. Essas pressões, digamos, manuseadas por opiniões poderosas na mídia, né? Acabam movem muita gente, né? O seu amigo Delfim, eu digo, em economia os átomos pensam. Eu adoro um artigo que ele escreveu em 2007, né? Diz assim, o H2O, eles não pensam. Porque se pensar, se imaginar, não, agora vou juntar 2 hidrogênio, 2 oxigênio. Não dá água, porque eles não pensam. Agora, eles em economia, os átomos perfeito, pensam. É isso mesmo. Né? Não vou citar aqui Elizabeth Rudinesco, a psicanalista, né? Não é o caso. Mas foi uma pressão enorme e eu acho que ela sucumbiu ali e chamou Joaquim Levy. Aí o Joaquim... Mas já não tinha dado errado, professor, antes? Não. Não? Não, é o seguinte, a economia desacelerou, né? A economia desacelerou, o que você tinha que fazer? Já não tinha arrecadação de menos, subsídio de mais... Sem resposta? Não, é a pergunta mesmo. Não, mas não deixa eu te falar. Tudo bem, deu uma desaceleração. A economia cresceu 0,5%. Teve um déficit de 0,6%. O que você teria que fazer ali? Teria que maneirar. E levando, né? Tentando corrigir eventualmente as medidas que tinham sido... Mas não, o que você fez? Você resolveu fazer um ajuste. Ele cortou 20% do gasto público. As pessoas não lembram disso. E a taxa de juros estava em 14,21. Certo? Muito bem. O que aconteceu? O que acontece sempre. Você provocou uma depressão. O PIB caiu 3,8% em 2015, que promoveu o impeachment dela. Foi uma das razões pelas quais que, na verdade, a popularidade dela, que era alta, caiu. Mas aí é o seguinte, a visão do mercado. A visão do mercado é que matou a Dilma. No ano seguinte, 16, caiu mais 3,3%. O que aconteceu com o resultado primário? Por uma razão óbvia. Se a economia despenca, o circuito monetário fenece e você não gera receita fiscal. Porque o dinheiro não está lá na caixinha. Você não arrecada e depois gasta. Não, o gasto é que faz com que você arrecade. Se o circuito não funciona, é tão elementar isso que eu fico assustado com como as pessoas falam. Como eu vi um cara da Globo News hoje falando, eu fico desesperado, quero quebrar a televisão. Porque o cara está desinformando. Certo? Porque Mas ele falou o que exatamente? Desculpa, só para a gente saber. Ele falou assim que precisa cortar mais gasto, está cortando pouco. É um delírio esse negócio de cortar. E eles repetem a mesma coisa, corta o gasto, o problema é o risco fiscal, o problema é o risco fiscal. Quando você tem ruim encravado, o risco é fiscal. Tem que ser um pouco mais, digamos, sofisticado, não pode ser tão tosco assim.
Né? Tem que pelo menos... Será que você não sabe como é ou como dizia o Hegel, que definiu o objeto. Qual é o objeto? O objeto é uma economia monetária financeira em que os resultados, tanto das empresas quanto do governo, dependem da circulação monetária e financeira. Se não circula a renda, infelizmente, o capitalismo inventou isso, assim como inventou um banco central, né? Que é encarregado. No pós-guerra, o Banco Central fazia o quê? Dirigia o crédito, né? Eu estava lendo, aliás, um artigo hoje muito bom sobre esse negócio da política de metas de inflação que restringiu a atuação do Banco Central, né? Então, a gente tem que... É isso que eu digo, você tem que duvidar um pouco das coisas que você conhece. Não, mas isso virou um mantra. Todo mundo diz a mesma coisa, todo mundo diz a mesma coisa, e as pessoas acabam acreditando que é isso mesmo, tem que cortar. Eu tenho um medo danado de que daqui para frente, dada a pressão que está recrudescendo, que eles consigam o objetivo deles. Eles vão quebrar o Brasil. Eles vão fazer como... Não é quebrar o Brasil, eles vão, na verdade, levar o Brasil para uma situação de desempenho muito ruim. Porque não é que o Estado vai sair gastando. É o que disse hoje, você viu hoje a apresentação, né? Comprando o avião para mobilizar a Embraer. É assim que funciona, né? O crédito é criado para mobilizar as empresas, os consumidores, de modo que fazer negócios, de modo que eles gastem e que a renda circule. É assim, se não houver gasto, não há renda. Né? Que as pessoas pensam que antes você tem... Essa é a visão doméstica. Antes você tem a renda, depois você gasta. Não, alguém gastou para você ter a renda. Ou foi o Estado, ou você, na verdade, conseguiu fazer um bom negócio, uma poupança. Então, é assim. E esse negócio está muito avacalhado hoje. Me permita voltar um pouquinho no tempo. Há uma história... Uma parte da história conta que nos anos 80, e o senhor estava lá, no começo da sua fala, o senhor fez menção aos anos 80. Quando nós tivemos hiperinflação no Brasil, no final do governo Sarney, começo do governo Collor, a ideia de bloqueio da poupança veio de economistas dentro do PMDB, que tentaram levá-la para o PT, quando viram que o PMDB não tinha chance de vencer a eleição. E que essa ideia teria sido, então, quando o Lula perde a eleição, encampada pelo Collor. É verdade essa história? Olha, quem tinha proximidade do Collor era... E eu pergunto isso, professor, porque... Quem tinha proximidade do Collor era a Zélia. A Zélia... Eu conheci a Zélia pequenininha, ela era sobrinha do João Manuel. Filha do doutor Emiliano Cardoso de Mello, que... ficou muito meu amigo, que conseguiu me tirar do Brasil em 75, senão eu teria ido para o DOI-CODE, né? Eu saí numa... Sabe que o dia que eu saí? No dia 25 de dezembro, dia de Natal. Dia de Natal. Saí, né? Por Viracopos. Mas, enfim, a Zélia é que assessorou o Collor. Mas havia ali uma discussão... Ela era sobrinha do João, eu achei que ela fosse prima. Diz que eu estou falando errado, era sobrinha, ele era prima do João Manuel, filha do doutor Emiliano, que era irmão do doutor João de Deus. Você me corrigiu, né? É isso mesmo, era prima. Prima mais nova, eu conheci ela bem pequena. Mas ali, não sei se se lembra que nós tínhamos tido o plano cruzado, do qual eu participei, o plano Bresser, e o plano Verão. Todos os três tentando a mesma coisa. Acabar com a inflação. Só que ia na coisa errada. A gente sabia que estava na coisa errada, por quê? Porque aí tem que olhar qual é a origem da hiperinflação, que foi a crise da dívida externa. Né? Era o endividamento em moeda estrangeira. É o mesmo sintoma que a Argentina tem hoje. Quando começou a crise, o real não valia nada, o pessoal fugia do real. Então você tinha uma inflação, aí veio a teoria da inflação inercial. Uma inflação desse tipo não pode ter inércia por uma simples razão. Os formadores de preço, eles tendem a ficar na frente sempre
para não ficar para trás. Claro. Então você precisa, na verdade, reajustar os preços de uma maneira mais intensa e antes dos demais. E isso dá aceleração da inflação. Aliás, não preciso dizer que na Alemanha foi muito pior. Né? Na Alemanha, a inflação chegou a... Eu me lembro do filme do Ingmar Bergman, você se lembra? Num filmaço. Sim. E das imagens dos alemães carregando dinheiro em carrinhos de carrinho, o ovo da serpente. Sim. O ovo da serpente. Maravilhoso. Né? Vocês têm de ver, tá? É um filme fundamental. É isso mesmo, o ovo da serpente. E você se lembra de uma cena em que o personagem principal estava na porta? Uma das cenas mais do começo do filme. O personagem principal estava na porta de uma loja. E ele entra para comprar cigarro. Entre o momento que ele entra e que ele vai comprar o cigarro, o preço já subiu não sei quanto. Você lembra disso? Voltando à questão da hiperinflação, o diagnóstico que se tinha na época era errado, porque não era um problema de você... É claro que você fez o congelamento para impedir que a inflação acelerasse. Eu lembro que quando nós entramos no governo, ela estava em... Vocês sabiam que não ia funcionar? Eu sabia. Mas eu fui, mas eu dizia que não eu fui disciplinado. Não, fui disciplinado. Vamos falar. Eu sabia, mas não havia jeito de consertar. Porque para consertar nós precisaríamos de receber um afluxo de capital estrangeiro. E naquele momento, você lembra que o Delfim fez 4 cartas de intenção, né? Então, o fato de você saber, de você ter informação, não quer dizer que você fosse abandonar o negócio assim para os outros, né? O Delfim chegou a contar dos pedidos de empréstimo que foram isso, então. E, na verdade, a coisa não funcionava, né? Porque não tinha isso. A FMI tinha uma visão muito tosca, como de resto tem em geral, muito tosca a respeito do que estava acontecendo. Então, o que o FMI exigia? Exigia que você fizesse ajuste fiscal. Certo? E não tinha nada a ver com ajuste fiscal. Tinha a ver com a inexistência, com a fuga da moeda brasileira. Né? Isso pega o livro do Sartre sobre a inflação alemã e vai explicar. Manda os caras lerem. É um negócio impressionante. Então, a gente fez aquilo por quê? Porque, na verdade, a aceleração da inflação estava de tal maneira que a gente precisava dar uma... Mas a gente sabia que era muito precário aquilo. Você tinha que saber, tinha que ser honesto. Eu falava isso para o Dilson Funaro, falava, é muito precário isso aí. Tanto que, no final de 86, já... Controle do preço por decreto, né? Sim, então, não vai, né? Não vai. Não vai. Então, no plano Bresser foi repetido a mesma coisa, no plano Verão a mesma coisa. Aí veio o companheiro Collor. Isso. Né? Aí o Collor se fixou numa questão, eu até escrevi alguns artigos sobre isso na época, falei com a Zélia, se fixou na ideia de que você precisava, na verdade, eliminar aquele excesso de riqueza fictícia mesmo, né, que tinha sido criada com você ter a indexação. Com a hiperinflação. Você indexando o valor com a hiperinflação e a consequente correção monetária. Isso, exatamente. A correção monetária é uma coisa curiosa porque ela era, ao mesmo tempo, uma dos impulsionadores uma das razões de impulsionamento da inflação, de impulsionar a inflação, desculpa, impulsionamento é uma palavra péssima, de impulsionar a inflação e, ao mesmo tempo, ela segurava. Sim. Fazia as duas coisas, mas mantinha a inflação sempre no movimento... Segurava o social e mantinha a inflação nas alturas. Isso, exatamente. Segurava aqui e botava para lá. Então, quando chega no Plano Real, estão comemorando os 30 anos. Isso. E o que acontece com o Plano Real? Porque aí fica uma discussão. Isso aqui, olha, eu, na verdade, me arrependo profundamente de ter virado economista. Meu pai tinha razão. Porque quando eles se tornam muito importantes, eles se tornam, assim, soberbos. Né? E a gente precisa ter a humildade de saber que a gente sabe pouco. Tem que sempre estar estudando e vendo para saber. Né? Então, aí o que acontece com o Plano Real? Em 91,
1991, você teve uma crise econômica que é pouco registrada. Nessa crise econômica, a reação do Federal Reserve, do Banco do Japão e dos outros bancos, foi de expandir a liquidez. Então, veja você que você estava com uma inflação muito alta, com correção cambial também muito violenta. Por quê? Porque você corrigiu o câmbio sempre procurando acompanhar o aumento de preços, certo? Ali era o contrário. Então, o que acontece? Quando você teve essa expansão monetária de fora para dentro, né? Expansão monetária da liquidez internacional, se vocês me permitem essa expressão, os ativos domésticos estavam muito baratos. Então, como é que se move a decisão dos gente de fora, mesmo de dentro? Quando eles veem essa expansão monetária, certamente você vai buscar esses ativos baratos, né? Porque isso faz parte do jogo de avaliação da riqueza, etc. Né? Estados Unidos você estava com deflação, aqui você expandiu a liquidez. Eu me lembro, vou contar essa história, que eu me encontrei com o John Kenneth Galbraith no aeroporto. Ele tinha vindo ao Brasil, nós tivemos uma conversa no consulado americano aqui, e eu estava indo, não me lembro para onde, eu era secretário de Relações Internacionais do Fleury, e nós nos encontramos no aeroporto. Aí ele falou, você está aqui? Falou em inglês, né? Eu falei, estou aqui, estou viajando. Aí ele falou, você sabe que está ocorrendo hoje a crise financeira mais importante desde a Grande Depressão? Ele exagerou, não era isso. Mas era uma crise financeira. E essa crise dura de 91 a 93. Veja só como as coisas são. Por isso você não pode se meter a ser muito sabichão. Nossas reservas, que eram praticamente nulas, um pouco antes dessa crise, aumentaram para 40 bi. Então você já percebeu o que aconteceu. No plano real, na verdade, você inventou a ORV, aí o pessoal fala que o RV, eles não entenderam no que eles fizeram. A ORV era uma forma de você sincronizar os aumentos de preço para não deixar que os preços ficassem para trás. Então, você sincronizou com o ORV. Mas o que, na verdade, deu a estabilização da inflação foi a ancoragem cambial na moeda reserva. E aí é o seguinte, nós vivemos... Aí é que vem a história. O Gustavo Franco segurou até quando ele conseguiu ficar no governo. Isso. Então, aí você observou muito bem. Com a máxima desvalorização do real. Por exemplo, isso, aí o que houve? As reservas brasileiras subiram a 70 bi. E o plano real tinha taxa de juros. Sabe qual era a taxa de juros Selic real, média do período? Foi 24%. Real, não estou falando nominal, estou falando real. Então, com essa taxa de juros, mais a valorização cambial... O dólar vinha, né? O dólar vinha. Veio até um determinado momento. Aí ocorre o quê? Olha só. Ocorre a crise 94, você tem já a crise mexicana. Segunda crise mexicana. Depois você tem a crise asiática. Isso. 97 e 98. E depois você tem a crise russa. Você se lembra? Se lembra bem. E tem a crise russa, a crise do LCTM. As reservas que estavam em 70 bi, mais ou menos em torno de 96, 97, passaram para 26. Vocês devem se lembrar do Paulo Henrique Amorim, na Bandeirantes. Ele abria o noticiário dele falando, hoje saíram 5 bilhões, hoje saíram 6 bilhões. Lembra disso? Sim. Saía assim, é uma catadupa. Saía uma grana preta. E aí teve que fazer desvalorização, né? Que teve a banda diagonal endógena, né? Isso. Você se lembra da banda diagonal endógena? Lembra? Até então, porque é impossível esquecer esse nome. Então, aí eu vou contar uma história pitoresca para você.
é que o meu amigo Eduardo Rocha Azevedo, que é meu sócio na Facamp, né, me telefona, eu estava num Aras com meus filhos, um Aras de um amigo meu, que também era um palmeirense, formidável, pena que tenha morrido muito cedo. E ele me pergunta, que é essa história de banda diagonal endógena? Eu falei, Eduardo, a última banda diagonal que deu errado foi a do Flávio Costa em 1950, nós perdemos do Uruguai. Você se lembra que tinha a banda diagonal? Foi um chute. Foi um chute. Ele falou, então entendi. Entendi. Tá bom. Entendi. Cai fora. Então foi isso que aconteceu com o Plano Real, porque essas celebrações que são justas, né? Porque foi bem sucedido, foi uma coisa inteligente, eles perceberam o momento, mas depois no desenvolvimento, na execução do plano, na gestão do plano, é o que você falou do Gustavo Franco, né? As pessoas acabam se ali apaixonando pelo negócio, e não é assim que funciona. Você tem que ter um pouco de visão que precisa tomar cuidado, etc. Mas era muito difícil, eu reconheço que era muito difícil. A gestão não era uma coisa banal, né? E teve as consequências que teve, tanto que o Fernando Henrique teve a segunda eleição, né? A segunda eleição, e aí logo em seguida, em 2002, foi eleito o Lula, né? Porque as consequências não foram satisfatórias, né? E o senhor acha que hoje nós corremos risco, como diz o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de ter uma escalada inflacionária caso nós não mantenhamos a taxa de juros nos patamares, ou no patamar que se encontra, ou eventualmente até maior? Não, mas veja que durante todo o período Lula, é claro que você tinha o benefício do ciclo de commodities, que isso é muitas vezes esquecido, né? O ciclo de commodities foi muito importante para abrir espaço para o governo Lula, sim, por exemplo, promover a taxa de investimento, que hoje em dia está em 16%, formação bruta de capital fixo, naquela época chegou a 21, 22%, que para os padrões brasileiros é bem elevada. Como colaborou para a reserva, para estabilizar a reserva no patamar? Isso aí que você está dizendo é muito importante, que essa é a diferença. Por que o Brasil não vai ter hiperinflação? Não vai ter isso? Porque nós temos reservas parrudas. E o nosso amigo Paulo Guedes andou mexendo nas reservas. Eles eram de 380 bi, passaram a 251. Deixa aí. Eu até num debate eu falei, vamos parar de mexer nas reservas, porque os caras ficam inventando, não vai pôr a reserva aqui. Não, deixa a reserva aí. Isso é a proteção necessária num sistema monetário internacional que é assimétrico. Isso. Você veja só, é só um tititi, o dólar vai lá em cima, né? Com dano, com pressão inflacionária aqui. Mas não creio, de jeito nenhum, que você vá ter uma explosão inflacionária como essa que o nosso amigo está dizendo, né? E eu acho que essa taxa de juros é bastante discutível, digamos assim. Aliás, a gente precisava fazer uma avaliação mais acurada dessa regime de metas de inflação. Tem muita gente que fora do Brasil escreve, aqui ninguém escreve nada. Ninguém fala nada disso, que é isso. Parece que é um dogma. Um dogma. Não, é pior que chutar santa. É pior que chutar santa. Isso, é pior que chutar santa, bem lembrado. Então a gente precisa ter cuidado com essas coisas, porque não há coisa mais danosa pro entendimento, para a compreensão, do que você ter um dogma. Dogma é no tempo que eu era jesuíta, eu acreditava. E continuo acreditando em alguns, né? Mas o dogma não serve para o conhecimento Até porque humano. a gente tem, né, professor, uma meta de inflação de 3%, que é a inflação dos Estados Unidos. Sim, então. Isso. Quando a gente... bem observado. É a inflação dos Estados Unidos. O Brasil com... Que é o país da moeda reserva. Que é o país da moeda reserva. A inflação lá está em 3. Isso. Né? Agora, aqui tem uma meta de inflação aqui de 3. Então, você beta ignorando a banda, porque eles ignoram a banda também. Sim, deixou também de ter banda. Deixou de ter banda. É centro. Isso. E a inflação pode ser até 4 agora eles tomaram uma decisão de fazer uma coisa mais a longo prazo, né?
Sim, da metamóvel. Da metamóvel, que dá uma certa folga, etc. Isso. Mas é preciso... Hoje eu estava lendo até um artigo muito bem feito sobre essa incompatibilidade da política de metas com... Por exemplo, você tem um choque do petróleo, certo? Que você pega um insumo que é generalizado, que petróleo e os seus derivados estão por todo lado, né? Estão na cozinha da sua casa, estão na rua, com o carro que anda. Então, é um choque de oferta. Como é que você vai combater isso com a taxa de juros? Você combate isso com a taxa de juros, a inflação demora para cair, porque os preços vão se difundindo, o aumento de preço vai se difundindo por toda a economia. Você tem problema agora para o efeito para daqui a 1 ano e tanto. Isso, e aí o que acontece? A economia desacelera. Então, tem uma coisa que precisa ser observada aí, né? Antigamente, vocês devem se lembrar, no tempo do Delfim mesmo, nós tínhamos os estoques reguladores, né? A ideia de estoques reguladores vem lá de trás, vem quando o Keynes escreveu sobre o commodity control. O que ele dizia, o Keynes? Que entre o plantio e a colheita há um intervalo em que os preços podem flutuar, podem favorecer ou desfavorecer os agricultores. Então, você tem que ter uma estabilização dos preços com os estoques reguladores para impedir esses episódios de oscilação excessiva dos preços, né? Então, outra coisa que foi sugerida em relação ao petróleo é que você tivesse um fundo de estabilização. E o Brasil pode ter. Por quê? Porque nós somos exportadores líquidos de petróleo. Sim. Certo? Se bem que por várias razões nós cometemos erros e importamos alguns componentes, né? Apesar de nós termos as refinarias, etc. Mas importamos derivados, né? Derivados, é isso. Então, a gente podia ter um fundo de estabilização, isso foi proposto no Congresso, mas ninguém ligou, né? Para que a gente pudesse ter uma estabilidade dos preços dos combustíveis de modo a não afetar a economia e não ter que usar a taxa de juros, né? Porque você usa a taxa de juros até para unha encravada aqui. Né? Numa das mensagens do Banco Central, e eu não entendo economia, mas achei escandaloso que se citasse até a questão do Rio Grande do Sul para pregar a prudência com a questão da inflação, do juro. Eu disse, não, peraí, mas então agora o que a gente vai fazer? A cada catástrofe a gente vai passar isso para a taxa de juros? Não, pois é, então. Ou para justificativa de porque não baixa? Aí é uma maluquice. Então, aí que o governo fez bem, né? Usou o crédito extraordinário para socorrer o Rio Grande do Sul, né? Porque assim você ajuda, inclusive, a incrementar o crescimento aqui, porque você vai recuperando, isso tem um efeito de difusão do gasto, etc., que você vai aproveitando para melhorar o desempenho da economia do resto do país, né? Vai ter demanda de produtos aqui, a indústria gaúcha vai começar a se recuperar. Então, o Reinaldo e Valfrido, o que me deixa preocupado é que esse estreitamento do debate, sabe? Eu acho que a imprensa brasileira tem muita responsabilidade nisso. Tem porque só está ouvindo cada vez, o jornalismo econômico, eu tenho cobrado isso, onde quer que eu esteja, vou cobrar aqui também. Não houve quase acadêmicos? Não. Houve operadores de mercado. Houve o pessoal do mercado. E não tem, é claro que tem de ser ouvido, não estou dizendo que tem de ser ouvido. Tem de ser ouvido. Mas a partir dos seus vieses e filtros. Claro, seus vieses e filtros, e saber que o cara que está opinando, ele não é só um opinador, ele também é um apostador. Claro. Quer dizer, e como os átomos pensam... Ele tem um interesse na sua opinião. Como diz o Delfim, né? Como os átomos pensam, então, claro que a opinião dele, a opinião de um acadêmico, bom, aí ele pode estar certo ou errado, mas então ouça... Vários. Claro. Das várias correntes. Então, é isso que da academia. Como dizia minha avó, faz um noves fora, né? Faz um noves fora. Faz um noves fora com todo mundo. Mas aí é que está ocorrendo. Mas eu convivo muito com o pessoal do mercado, porque eu sou consultor do Banco Fator, né? Convivo com eles e tem ali uma discussão sempre muito, muito aberta, etc. Eles colocam as opiniões deles, os pontos de vista. E eu fui...
consultor da convenção, que era a corretora do Eduardo, né? Uhum. E aí eu vivi todo o período do Plano Real. Rocha Azevedo. Ah, sim, claro. Que eu vivi todo o período da... E ali você vai aprendendo as coisas, e inclusive aprendendo a ser um pouco mais a corrigir um pouco suas pretensões acadêmicas, vai vendo como na prática como as pessoas... E eu tenho episódios muito curiosos, né? De falar com uma moça que era muito engraçada e que operava ali, e que uma vez me perguntou: então, professor, o que o senhor acha que vai acontecer? Eu falei: fulana, eu acho que vai ter juro alto e câmbio valorizado. Ela falou: o senhor acha isso mesmo? Eu falei: eu acho. Agora você pode querer constatar isso na prática. Né? Mas o fato é que eles encheram as burras de dinheiro, que era muito fácil operar ali. 94 para frente era uma facilidade você operar no mercado financeiro e ganhar dinheiro. Todos eles ganharam muito dinheiro. Meu amigo, que foi meu companheiro lá, o Mendonça de Barros, ganharam muito dinheiro. O próprio André ganhou, justamente, aliás. Mas era fácil. Era só você fazer a aposta correta, juro alto e arbitragem barbada. Professor, a gente está caminhando, enfim, para a conclusão. Quer dizer, vou botar uma questão, depois passo para você para continuar. Em que esse governo essencialmente acerta, esse governo que está aí, e em que esse governo essencialmente erra, a seu juízo, em havendo erros essenciais e acertos essenciais? Bom, eu diria o seguinte, que diferentemente do primeiro e segundo governo Lula, hoje em dia você tem uma espécie de cerco de Troia sem um cavalo. É um cerco, assim, impressionante. Na verdade, o Lula faz um muxoxo, os caras já dizem que o mercado vai reagir. É muito impressionante. Então, você não tinha isso nos dois primeiros governos. Não. Agora você tem esse cerco do mercado, né? Tá faltando Aquiles, talvez, né? Tá. Falando em Troia, né? Faltando Aquiles, mas para o Aquiles aparecer, primeiro tem que matar o Patroclo, aí vai ser precisa matar o Patroclo. Então, se falar em Aquiles, o pessoal vai achar que é um jogador do Palmeiras que chamava Aquiles. Não. Você lembra do Aquiles? Não. Aquiles, futebol não é comigo. O Aquiles era um jogador excepcional, era de Presidente Prudente. Eu conheço o Aquiles aqui, manda um beijo do MPB4. Minha família. Mas, enfim, eu diria que a situação é muito diferente. Aí é a história dos átomos que pensam. Agora, sabe por que eu tenho uma tese sobre muito difícil. É bastante diferente. Porque o Congresso que está aí também tem 53 bilhões de emendas, no fim das contas não presta conta a ninguém, essa vergonha precisa uma hora acabar, porque não presta conta a ninguém. E não prestando conta a ninguém, portanto, mesmo a participação dos partidos nos ministérios, eles não estão ligando muito também. Não, é verdade. Entende? Porque assim, o primeiro e o segundo Lula não tinha as emendas obrigatórias, execução obrigatória, isso começou no governo Dilma. Sim. As primeiras obrigatórias do governo Dilma, que foram as emendas individuais, depois no governo Bolsonaro as emendas de bancada, e aí tentaram transformar agora as emendas de comissão. Então nós estamos falando de 53 bilhões, que é mais dinheiro do que tem o governo para investir, o governo federal. É mais do que o investimento, a parte... A parte de orçamento, investimento é maior. Do que o orçamento, e numa quantidade excessiva de kimonos e medalhas. Isso. E sem prestar contas a ninguém. Então aí... 500 kimonos por atleta. O Congresso... Mas você teve cá entre nós, esse Congresso tem uma qualidade muito discutível, né? Vamos falar a verdade. É o pior da história. Certamente. Pior da história do Brasil, considerando os valores de cada época, sim, claro. Sim, claro. Então, é um congresso de qualidade muito
questionável, né? E aí eu diria o seguinte, que está ocorrendo, e a gente precisa prestar atenção nisso. Eu me inspiro num livro de um americano chamado Richard Sennett. Escreveu, você sabe quem é? Que escreveu O Declínio do Homem Público. É bom a gente ler o livro para ver o que acontece com as democracias quando começa a degenerar. Sim. Veja você essa história do Bolsonaro com as rachadinhas do filho. Foi uma apropriação privada do Estado. Aliás, o que me choca é isso. O que está ocorrendo é que as pessoas acham que o Estado é um instrumento de enriquecimento deles, é apropriação privada do Estado. Não é simplesmente a corrupção. A corrupção é um fenômeno que o sujeito vai lá e tira uma vantagem. Mas não é isso que aconteceu no governo Bolsonaro. Se você olhar a questão das joias, é como se eles falassem, nós estamos aqui, então tudo é nosso. Então nós estamos aqui, deixamos pegar, nós temos direito a pegar tudo isso. É essa que inspirou e que inspira o Bolsonaro, é isso. Não é um problema só de corrupção, é também, mas é sobretudo uma visão de que se você entrou nas instituições do Estado, você tem que se valer desse poder para se... Agora, voltando um pouco à questão, assim, o que o senhor acha que o governo acerta e se tem algum erro importante? Não, eu acho que o grande acerto é qual? Eu acho que o grande acerto dele foi, na verdade, foi se apercebendo da dificuldade que ele teria de fazer um governo mais de acordo com o que ele gostaria. Não é? Então, na composição do governo é muito claro. A ampliação da base dele, não devo dizer isso porque é chato, eu como conheço o Lula desde final dos anos 70, quando ele era ainda líder sindical, e fui acompanhando assim a vida dele, inclusive no MDB, quando a gente estava caminhando pela redemocratização. Eu sei que ele tem essa visão incrivelmente muito democrática de, na verdade, querer ampliar. Sim. E ele está certo. Agora, essa ampliação, por outro lado, dá um enfraquecimento, né, do ponto de vista operacional do governo dele. Né? Ele está bloqueado. Eu vi o discurso dele agora sobre o BNDES, e ele muito entusiasmado, e está muito certo. Né? Aliás, você tem que contornar esse cerco usando mais o crédito, né? Concebendo formas. Isso não é tão difícil, eu não quero dizer coisas, mas eu acho que, por exemplo, o Gabriel é muito imaginativo e ele certamente tem propostas para Gabriel Galípolo. Juntar, por exemplo, a operação, inclusive de... Com o autor desse livro aqui. Com o autor desse livro. De Luiz Gonzaga Beluso e Gabriel Galípolo. Dinheiro, o poder extrema-direita da usou para pegar no pé real. do Galípolo e dizer assim, ele escreveu um livro com heterodoxo. É isso, eles usam esse argumento. Aliás, está escrito em várias matérias dos jornais, né? Isso. Que ele fez. Eu já falei para ele, azar teu, você agora vai ter que aguentar isso aí, né? Agora, o senhor acha que as escolhas estão essencialmente, por exemplo, o arcabouço fiscal foi importante ter feito para dar uma serenada na tigrada, como se diz em Dois Córregos? Exatamente. O pessoal de Dois Córregos está certo. Mas e o erro? Que erro comete o governo? Se comete algum, não sei. O erro? Não, eu acho que... eu diria que há uma certa dispersão em certas áreas que podiam ser mobilizadas, até porque você tem essa diversidade de pontos de vista, de posições políticas. E vejo o caso de alguns ministérios, né? Que não conseguem se encaixar direito. Isso é um preço que você paga por fazer essa ampliação de pontos de vista dentro do governo. Mas aí é o seguinte, voltando à história do átomo que fala, né? Os economistas, em geral,
eles fazem avaliações, eles menosprezam as restrições políticas que a economia tem. Né? E nesse caso que a gente está observando agora, as restrições políticas são pesadíssimas. Então, vamos supor, essa descoordenação relativa que você tem dentro do governo reflete um pouco essa escolha política de você, ao mesmo tempo, apaziguar, Sim. né? E ampliar sua base de apoio. E assim mesmo, as discussões no Congresso não têm sido fáceis, a despeito disso. Claro. Né? Você veja que a discussão da reforma tributária teve, a meu juízo, foram praticados vários equívocos ali dentro do Congresso em definir as reformas, que essa é uma discussão complicada, porque o sistema tributário, ele é, sobretudo, um sistema que define distribuição de renda e riqueza. Essa é que é a função fundamental dele, né? Arrecadar, sim, mas arrecadar, como eu disse, depende do fluxo. Sim. Certo? Senão você não arrecada. Por isso é que eles ficam falando, precisa cortar, precisa cortar, precisa cortar. Se você cortar muito, você não vai ter fluxo para Arrecadar depois. arrecadar, né? Então, é preciso cortar, cortar, cortar. E tem uma outra coisa. Se o Estado, na articulação com o setor privado, nunca existiu o capitalismo sem Estado. Existiu alguma vez? Não, isso é uma Nunca piada. existiu uma piada, né? Então, você tem que ter uma articulação. A articulação é de várias naturezas. São várias formas. O Roosevelt, por exemplo, nos Estados Unidos, o que ele fez? Eu sou um grande admirador do Roosevelt. Sujeito formidável, né? Que conseguiu dar um combate político ali naquele momento e preparar o Estado americano para enfrentar a Grande Depressão. Foi brilhante o Roosevelt, né? Já no caso as pessoas não sabem, no caso do Hitler, né? Do fascismo, ele teve que enfrentar uma tremenda depressão na Alemanha. Você sabe que os caras comiam cachorro. Sim. Quando deu a depressão dos 30, e tinha lá o cara do Partido Católico, que era o Brüning, que dizia, nós temos que fazer austeridade. O que deu? 20% de desemprego e o fortalecimento do Partido Nazista. Né? Sim. E aí, quando o Hitler chegou, ele também achou que era... Há um livro que eu até recomendo a leitura, chama-se A Ordem do Dia, The Order of the Day, que é escrito por um francês, Éric Vuillard. E nesse livro ele conta que o Göring reuniu no Reichstag, reuniu os grandes empresários alemães, o Krupp e outros, né? E ali ele fez uma espécie de homilia, chamando os empresários para que se juntassem a eles, etc., e eles toparam na hora, né? Então o pessoal diz que houve uma estatização, não, houve uma superprivatização do Estado alemão, que eles passaram a mandar em tudo. Sim. Certo? E o livro termina com o Krupp, já mais velho, isso é 44, e meio tantã, que ele falava assim, eles estão chegando, ele estava no jantar, meio lelé. E quem eram eles? Eram os trabalhadores que eles escravizaram. Escravizaram aonde? Nos campos de trabalho campos de forçado. concentração. Campos de Isso, concentração. exatamente. E dali depois uma parte para o extermínio, para os campos de extermínio. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Então foi isso que aconteceu. Né? Então, é o que temos sempre o Estado jogando para o bem ou para o mal. No Roosevelt tinha um caso, no caso do Hitler é outro. E quem tiver alguma dúvida, veja o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos e o que o Trump, se ganhar, vai fazer. Né? Que vai extremar, inclusive, algumas. Já avisou, inclusive, né? Vamos terminando, meu filho? Vamos Professor lá, Beluso, para terminar, o seu conselho para o jovem economista, aquele que está hoje na faculdade de economia.
Olhando para tudo isso que o senhor, e ouvindo o que o senhor disse, qual é o seu conselho? A primeira coisa é escapar da pequenez da economia convencional. Tem que se ter uma ampliação do espectro cultural em que você vive, tem que ler literatura. Como é que você vai conhecer? Aliás, toda a turma do Keynes era de um círculo literário, né? Sim, sim, exatamente. Era a Virginia Woolf, né? Ele era ligado a, né, o Bloomsbury Group. Isso. Né? E ele era ligado... O círculo de... Assim como você pega o Marx, ele, na verdade, só cita os literatos importantes da época. Balzac, né? A Comédia Humana, né? Ele cita vários trechos do Balzac. Não existe nenhuma possibilidade de você se transformar numa pessoa capaz de... Se você não tiver sensibilizado pela literatura. Eu, por exemplo, vivo citando Machado de Assis. Ele tem vários textos que são importantes para os economistas, né? Então, ele tem um texto especialmente que fala de um cidadão que vendeu a sobrinha para poder ganhar dinheiro. Ele vendia a sobrinha, né? Então, a literatura, o Dostoiévski, né? Eu tenho grande admiração pelo Dostoiévski, o Machado, o Balzac, né? As Ilusões Perdidas. Não é lindo, As Ilusões Perdidas? Lucien de Ribempré, não é? Então, é um cara que passa a vida ali cercando a fama, o dinheiro, né? E não é bem sucedido, né? Mas uma frase do Balzac: o senhor vive lutando contra os espadachins da reputação alheia. Adoro essa expressão. É muito boa. É muito boa. O senhor está... Eu estava dizendo hoje para uma das minhas amigas que às vezes eu tenho a ideia assim de que eu já fiz o que tinha que fazer, etc. Ela falou: não fala isso. Não estou falando que eu vou me suicidar. Estou dizendo que eu já para de muito protagonismo, já não serve mais para mim. Eu fiz tudo isso, olha, para dizer a verdade, com muito desapreço por mim mesmo. Fui tocando naturalmente, como sem nenhuma pretensão de aparecer, nem nada. Vivendo a vida, né? Que eu aprendi com meus pais, que eram assim muito claros em relação a isso, e eu disse, com a minha formação jesuítica, eu ia fazer como sentia como o dever de fazer. O resto não é que eu queria me bacanear, que a gente falava quando era bacanear, não. Eu detesto isso. Mas eu tenho, graças a Deus, uma vida compensadora. Eu me sinto, às vezes, um pouco... eu comigo mesmo, como me reúno, eu falo: você tem muitas falhas, né? Eu falo isso todo dia. Mas isso faz parte da dessa cultura jesuítica, que tem seu lado positivo, né? Isso, para a gente encerrar aqui, os jesuítas têm sempre... Eles têm o número 1 deles, né, que se veste de negro, chamado Papa Negro, e os papas sempre temeram os jesuítas, com razão. O único Papa jesuíta que você tem é esse agora. Esse agora. Né? Foi o primeiro. Primeiro. E com razão, porque os jesuítas, eu sempre acho que eles acreditam mais na missão, muitas vezes, do que em Deus. São muito focados. Né? É verdade. E o senhor está muito focado, uma conversa maravilhosa. Estamos felizes de tê-lo recebido. Obrigado, aqui. professor. Damos as mãos aqui. Termina dando as mãos. Obrigado. Olha aqui, gostou da conversa? Se inscreve no canal, dá like. Onde é que tem conversa com essa extensão, com essa maravilha, em que um professor como o Beluso dá uma aula magistral. Dá uma aula magistral. Uma aula magna mesmo, né? Obrigado, professor. Obrigado. Até.